dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais um número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de olho na cidade. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de olho na cidade. Já estava com saudade de vocês, já de fazer o nosso programa ao vivo. Hoje, para mim é uma alegria. A gente está falando aqui direto da Capaz Estúdio, um sonho realizado, da gente ter o nosso estúdio agora. E, para começar com o pé direito, ter um bate-papo com esses dois queridos amigos aqui que eu tenho no coração. A Maria Conte, a Maria do Soma, como todo mundo falou hoje. E meu irmão, Luiz Rosa, ele que é o presidente da entidade hoje. A Maria coordenadora. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Agradeço a participação de vocês. Quero começar aqui, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo nós, Geraldo Fanali, o Giro vendo nós, minha esposa e o Aníbal Fazani, nosso irmão Rogério Aranha aí, também dando uma boa noite para nós. E vamos lá, Maria, se apresenta para a gente aí, o pessoal que não te conhece. O meu nome, na realidade, é outro, né? Paulo, primeiro eu queria agradecer, em nome de toda a diretoria do Soma, o presidente Luiz Rosa, que está aqui hoje comigo, a oportunidade, novamente, de estarmos aqui para falar da coisa que eu mais gosto, né? Que é do meu trabalho, que é do Soma. E fica fácil para a gente poder falar do Soma quando a gente faz com dedicação, com amor, né? E meu nome é Maria Aparecida Pirassoli Brás Conte, praticamente a Maria do Soma para todo mundo, né? Todo mundo me conhece como a Maria do Soma. Eu sou formada em pedagogia, estou no Soma há 25 anos já.
Passou muito adolescente lá, hein? Muito adolescente. Quando eu paro para pensar, hoje a gente teve a formatura da primeira turma de 2025. Meu Deus, são quase 15 mil adolescentes, né? Que já passaram por lá. E é isso. Hoje eu estou coordenadora geral e pedagógica da entidade Soma. Também estou nos conselhos municipais, representando a entidade, que é o CMDCA, o CMAS. E acho que é isso. Rosa? Quero agradecer também a oportunidade de poder estar presente pela primeira vez aqui, aqui nesse belo estúdio. Ficou muito bom, parabéns. Obrigado. Mesmo. Tenho muito bom gosto. E dizer também que nós estamos lá no Soma lá para fazer acontecer e inserir os adolescentes no mercado de trabalho, né? Através da equipe que a gente tem lá, na coordenação da Maria, é feita a capacitação de todos eles e é um longo período que eles ficam junto com nós, porque começa desde a inscrição, né, dia que vai acontecer agora no final do dia 31 de março, a partir do dia 31, e eles vão serem capacitados no ano que vem, né? Então você vê quanto tempo fica, porque tem que arrumar a vaga para todos eles, né, que são para estudar no noturno o ano que vem, porque para poder fazer o curso do Soma e para poder ser inserido ao mercado de trabalho, tem que estar estudando à noite, né? Então, por isso que a gente tem que fazer um ano antes a inscrição. Certo. E Rosa, você assumiu a presidência do Soma quando? Dia 17 de abril de 2019. 2019. Já fazem 6 anos e agora fui eleito para mais 2 anos agora. Ah, é? Aceitou o desafio de novo? Não foi questão de aceitar. Ninguém quis assumir. Não, mas você vem fazendo um grande trabalho. Não, o trabalho é bom, mas os outros também precisam participar, né? E tem o direito também e o dever de serem presidentes também. Mas né? aí você agora como presidente puxa a orelha dos membros, né, Maria? Sim, ele já avisou, né? Eu já avisei, já. Que é a última gestão. Essa é a última gestão, não quero mais. Não vai querer outra? Tá certo. Ó, mandar um abraço aqui pro meu tio Newton Dias que tá vendo, minha tia Sandra Talasso, a Cida tá nos vendo. Cida também. Cida lá da PAN, Abraço, tá lá vendo a gente, a minha sogra Vânia Talasso aí dando boa noite para nós. E Maria, conta para nós um pouquinho sobre a história do Soma. Então, o Soma esse ano de 2025 completa 64 anos de existência no município de Americana, né? E nós sabemos, hoje ainda nós tivemos lá o comandante Domingos, né, do TG, que assumiu agora, e eles estavam falando, 1975 foi a última turma do tiro de guerra que fizeram ali no local onde a gente está. Sem contar com o Rosa. Participou da última turma que ele contou lá isso hoje pra gente, né? E depois disso mudaram para essa sede onde eles estão hoje, e onde nós estamos começou lá em 1975, né? Então, muitos presidentes passaram, né, pelo Soma, e vamos dizer que antigamente era um trabalho bastante assistemático, né? Eles pegavam os adolescentes que ociosamente estavam nas ruas, faziam uma palestra e encaminhava. Até na época eles engraxavam o sapato, não é isso, Luiz? Era engraxate. Eram engraxates. Mas depois, né, o tempo foi passando, o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, as coisas começaram a mudar. E nós temos hoje aí leis federais pertinentes tanto ao programa de aprendizagem quanto ao programa de estágio educativo supervisionado de ensino médio, onde nós devemos obrigatoriamente atender toda essa legislação. Então, a entidade veio, ao longo do tempo,
se aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando o trabalho, legalizando o trabalho, as atividades práticas que os adolescentes executam nas empresas colaboradoras. E chegamos hoje, em 2025, com o Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho, mais o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Dentro desse programa de promoção da integração ao mercado de trabalho, é que nós temos as duas modalidades de encaminhamento ao mercado de trabalho, que é a aprendizagem e o estágio, né? A Lei 10.097 regulamenta a aprendizagem e a Lei 11.788 que regulamenta o estágio. A porta de entrada é sempre a iniciação profissional, onde hoje nós tivemos a formatura, né, da primeira turma de 2025, que o curso de qualificação profissional é conveniado ao Senai, de Americana, e aí temos outros projetos, outras ações que eles aprendem, que eles desenvolvem dentro da iniciação profissional. Concluiu, fez todos os projetos, a pré-aprendizagem, aí sim ele está apto a ser integrado no mercado de trabalho. Mas pensa bem, 64 anos, né? Até chegar aqui, imagina? Sim. Quanta coisa, né? Passamos, quantas coisas. Quando você está se adequando a uma lei nova que sai, porque saiu uma lei, saiu uma portaria, saiu uma resolução, a gente tem que atender e adequar aquilo que precisa ser adequado. Então, constantemente, o SOMA está sempre dentro das exigências, né, da legislação, sempre. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. Meu irmão, nosso irmão aí, o Jean Araújo, falou: boa noite, meu irmão, sucesso na nova casa, parabéns aí pelo podcast. O SOMA tem uma importância muito grande na nossa cidade, de um valor imensurável na transformação do caráter de nossos jovens. Sim. Aqui o Biancarelli, aqui, boa noite, Scalco e convidados. Eu me formei no SOMA. Na época, o senhor Ivo e o senhor Hélio exerci a função por 3 meses e já fui efetivado, onde fiquei por 11 anos na empresa. O Biancarelli hoje é policial militar. Olha só. O policial militar trabalha ali no batalhão da PM aqui. E olha, é um aluno do SOMA. Pois é, podemos até convidá-lo a dar testemunho na próxima formatura. Olha aí, Biancarelli, já fica o convite para você aí, ó, para tá indo no SOMA lá. Fica tranquilo que a gente pede pro chefe, eu deve satisfação pro Rogério, então aí a gente já é brabão, mas nós já conversa com ele, né, Rosa? E Maria, fala para nós, Maria, Rosa, né? Quando que o SOMA, porque antigamente o SOMA era conhecido como guardinha, né? Guardinha, que eu acho que vem até por causa do tiro de guerra, dessa fórmula, né? Desse sistema. Quando que mudou? Quando que foi transformado? Foi com ECA? Foi... Não pode falar. Então, em 1990 foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069 de 1990. A partir daí, nós tivemos até que modificar, alterar o nome da entidade, porque antes era Serviço de Orientação de Menores de Americana. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa nomenclatura menor caiu por terra. E era assim, eram chamados de guardas mirins. Por que guardas mirins? Na época, eles andavam, o uniforme hoje, nossa, é calça jeans, uma camiseta polo com o logo da entidade. Mas nessa época, eles andavam fardados mesmo. Quando eu entrei no SOMA, no ano de 2000, eles ainda tinham aquela farda azul marinho, era tipo uma fardinha mesmo, e antes ainda dessa tinha uma farda marrom claro, calça marrom, o caqui. Militar, né? Isso. Então eles eram chamados porque eles faziam um trabalho de office boy, né?
Então eles andavam muito pela cidade, bancos, essas coisas. E com a legislação pertinente, nós tivemos que mudar tudo, carga horária das atividades práticas, várias nomenclaturas que a gente não pôde mais usar, mas por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entendi. E que até hoje a gente deve obediência. Contudo, todas as leis que nós temos regulamentando o nosso trabalho, no final a gente acrescenta em concordância ou concomitantemente com o Estatuto da Criança e Adolescente. Sim. E fala para nós um pouquinho sobre o programa de promoção da integração ao mercado de trabalho. Deixa o presidente falar? Pode. Não. Aí é a área dela. Aí é a área dela. Ela vai chegar na área do Rossi. Vai chegar. Vamos chegar. Então, toda vez que a gente começa uma turma nova de curso de qualificação profissional, a gente faz uma sessão de integração, né? Com todos os familiares ou os responsáveis dos adolescentes, junto com eles, para que realmente a gente faça um pacto ali, né? Que a parceria dos pais tem que permanecer, né? Não dá para a gente cuidar sozinho dos filhos. Então, eu costumo dizer, para eles poderem entender, o programa de promoção da integração ao mercado de trabalho é como se fosse um guarda-chuva grande. E debaixo desse guarda-chuva, nós temos a iniciação profissional, nós temos a aprendizagem e nós temos o estágio educativo supervisionado de ensino médio. Por quê? Esse programa de promoção é o nome que a assistência social dá para todas as ações que envolvem a integração do adolescente ao mercado de trabalho, para que a gente possa, depois, nesse leque, por que iniciação profissional? Porque é onde ele começa, é onde a gente vai capacitar o adolescente profissionalmente, tá? Depois ele vai para o mercado de trabalho. Aí ele segue como adolescente aprendiz ou como adolescente estagiário. Essa é a nomenclatura do programa do guarda-chuva grandão, que nós temos depois as duas modalidades de trabalho de adolescente regulamentadas por lei, mais a iniciação profissional, que aí já é um programa nosso. Na época em que a gente só atendia o ECA como trabalho educativo, não tinha esse regramento todo, a gente fazia a iniciação profissional para que eles pudessem ser integrados no mercado de trabalho. Não havia estágio, não havia a aprendizagem. Aí, quando nós mudamos para a aprendizagem e o estágio, modificando tudo o que vinha decorrente da lei, aí o Luiz já estava como presidente, né, da entidade, e nós resolvemos, a diretoria resolveu que permanecêssemos com a iniciação profissional, que é uma coisa nossa, que a gente quer fazer assim, porque se nós quiséssemos, a gente poderia muito bem só trazer o adolescente para dentro da entidade, matriculá-lo e inserir no mercado de trabalho, tá? Mas a gente preferiu fazer dessa forma, continuar fazendo, porque aí está a diferença de outras instituições. Ele é pré-capacitado, ele é capacitado. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde todos eles passam pelos profissionais técnicos, são pedagogos, são assistentes sociais, são psicólogos, até começar o curso de qualificação profissional. E esse acompanhamento com a equipe técnica vai desde o primeiro dia em que ele se encontra lá na entidade até o término do programa e o seu desligamento. Sim. Será que deu para entender? E lembrar também que todos são capacitados, tudo no final recebe o certificado do Senai, que é um peso muito grande hoje em dia, né? Com toda certeza. Os adolescentes que chegam nas empresas e tudo, e eles apresentam um certificado do Senai, que eles foram capacitados através do conteúdo do Senai, apesar de ter sido pelo Soma. Aliás, o Soma é a única entidade que o Senai autoriza e tem um termo, né, de convênio
para poder usar, e quem certifica é realmente o Senai. Tem um peso muito grande. Isso daí é muito bom na hora do currículo, né? Vai para o currículo dele, né, Paulo? Com certeza. É importante. E todos os cursos também que eles fazem lá no Soma também, eles recebem certificado também, né? Dos cursos. Sim. Eles fazem um projeto pré-aprendizagem que a gente certifica também. E se vem o pessoal voluntário, que às vezes vem dar palestra, né? Num determinado assunto. O Senai é tão parceiro nosso que agora, dia 25, tem a unidade móvel para apresentar economia, não vou lembrar agora o que é. E nossos adolescentes vão para lá, vão participar. Então, é muito bom. E o peso está na matrícula, porque quando ele entra para o Soma, ele é matriculado no Soma, mas aí nós fazemos uma matrícula do Senai, no impresso do Senai. E depois, quando ele termina o curso, cujo conteúdo formativo é do Senai, ele recebe o certificado de Senai. Isso é muito importante, como o Luiz falou, para todos eles. Sim. E quem já teve a oportunidade de participar de uma formatura, pode ver depoimentos lá, que o Soma não é de hoje que ele vem dando frutos, né? Sim. Não é de hoje. Você vê lá, é muito difícil alguém que passou pelo Soma, que não é bem hoje em dia, que não tem uma carreira, que não tem um trabalho. Por quê? Porque ela pegou uma boa base de formação, né? Sim. E você estava presente hoje na formatura. Nós convidamos a doutora Letícia, advogada, hoje, que deu seu depoimento, né? Depois que saiu do Soma. Com ela tinha sócia dela, que também tinha sido ex-adolescente, que foi também falar um pouquinho. E eu perguntei para todos os familiares. Ali tinha, acho que 4 ou 5 ex-adolescentes na plateia. Assessora do Guto. A assessora do Guto também passou, a Paula, né? E a gente estava comentando, eu acho que com o comandante Domingos, nós estamos na 3ª geração já de adolescente, porque hoje vem o filho da mãe ou do pai, que também foi adolescente do Soma, e muitas das vezes a avó ou o avô também já passou. Você pega o Edil. O Edil fez há 40 anos atrás. Pois é. Ele foi na Darurge. Eu vi a carreira aqui. Sim. Entendeu? O Edil, ele foi o primeiro, acho que foi na Darurge, o primeiro serviço dele. Então é muita coisa, sim, né? É muita gente. Falar pra você, um dia tem que fazer a festa do reencontro dos ex-alunos do Soma. Que é muita gente. E Maria, vou falar pra você porque o Rosa vai pular de novo, né? E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é uma outra coisa. É um serviço tipificado. Ele veio com a resolução 109 de 2009. E nós, quando a gente estudou a tipificação, nós achávamos que poderíamos executar esse serviço com os próprios adolescentes. Mas, com o tempo, nós verificamos que não podia ser. Então, a convite da secretaria e com a inauguração do CRAS, lá do território São Manuel, participamos de um chamamento público. Em 2019, fomos contemplados. Então, o serviço de convivência é um serviço executado em outro local, totalmente diferente do programa de promoção da integração ao mercado de trabalho. Lá nós também precisamos ter uma equipe onde temos os técnicos, os educadores sociais, os auxiliares de educadores sociais. E lá nós atendemos todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que consiste em fazer grupos, né? Logicamente separados por ciclo de vida, né? Por faixa etária. E esses grupos, eles têm temas a serem discutidos, a serem trabalhados, realmente na intenção
de fortalecer vínculo com a família, com a comunidade. E nós estamos desde 2009 trabalhando com esses grupos. E é também um trabalho bastante difícil, porque são usuários da assistência social 100%, né, com muitas vulnerabilidades. Então, esse trabalho consiste até em resgatar valores, em resgatar muitas coisas que às vezes eles não têm, né? A família, o programa Mãe Americanense, por exemplo, que o prefeito Chico Sardelli trouxe para a Americana, nós atendemos também, apoiamos a prefeitura nesse programa, apoiamos a prefeitura no programa Trabalho Legal. Então, tem várias coisas, cestas básicas, na época da pandemia, esse serviço apoia programas da prefeitura, onde nós fazemos essas ações aí dentro do serviço também. E aonde fica esse serviço? Aí é rua... Ah lá. É rua... Meu Deus, é no território do São Manuel. São Manuel. São Manuel, rua... Nossa, não vou lembrar. E ali atende toda a Americana? Ou Não, só a- pessoas, famílias do território do CRAS São Manuel. CRAS São Manuel. Seja São Manuel, aquela... São Vito ali. Isso, São Vito, Cariobinha, Jaguari. Cariobinha. E aí a pessoa precisa ir no CRAS fazer o seu... A porta de cadastramento. entrada É o CRAS. para o serviço é o CRAS. Eles estudam e às vezes já são usuários do CRAS. E aí o CRAS faz o referenciamento para que nós podemos trabalhar com essa família. E às vezes a gente tem uma família inteira, viu, Paulo? Para a gente poder cuidar, para a gente poder trabalhar. Vem os filhos, vem a mãe, às vezes o pai não, né? Mas tem bastante gente. A avó. Lá nós estamos hoje com 100 e poucos usuários, divididos em grupos, por ciclo e ali vital. também é um trabalho de formiguinha também, né? Que tem que ser, né? Sim. Porque ali você- Nós temos grupos de PCD, a gente tem bastante até PCD, sabe? E às vezes até casos assim mais graves, né? Mas que a gente dá um jeitinho e a gente cuida também. E uma pergunta, como que é a parte da inclusão com o soma de adolescentes com alguma deficiência? Ou No programa de promoção, nós até conseguimos fazer a inclusão de casos leves. Por exemplo, às vezes a gente até consegue detectar alguma coisa no adolescente ou na adolescente lá na entidade. Então, por exemplo, a gente atende sempre os casos em vulnerabilidade, mas às vezes a gente consegue descobrir que um adolescente tem dislexia, por exemplo, e a mãe, o pai, às vezes não percebeu em casa, a escola, porque é um grau leve. Então, nós conseguimos sim, às vezes não, mas na grande maioria sim, um TDAH, a gente já conseguiu atender cadeirante, né? A gente já conseguiu atender deficiência visual, parte dela. Eu acho, se eu não estou enganado, foi a passada ou retrasada que tinha, né? Na Uma formatura? aluna, na formatura, uma Sim. aluna, né? Esses casos, sim. E você sabe que a gente consegue inserir. Depende muito da empresa, depende muito para quem você vai encaminhar esse adolescente ou essa adolescente. Mas a gente tem tido sucesso, sim. Agora, não dá um caso grave, por exemplo, né, deficiência intelectual. Como é que você vai capacitar para o mercado de trabalho? Porque o Soma, ele não tem nenhuma capacitação profissional sem ser a área administrativa e informática. Então, aí fica mais difícil, né? Quando se tem uma deficiência intelectual.
Hoje, deixar claro para quem está nos assistindo, hoje um adolescente do Soma, qual é a função dele que ele faz dentro de uma empresa? No estágio, como eles recebem a capacitação na área administrativa e informática, é o que eles fazem. Então, é uma recepção de uma empresa, de um consultório ou de um escritório de advocacia, arquivo. Tem adolescente que vai tão bem e a empresa coloca ele para ajudar no financeiro, auxiliar o administrativo da empresa. Tem gente que aprende tudo. Os que vão para os setores públicos, eles aprendem de tudo, desde que seja na área administrativa e informática. Agora, no programa de aprendizagem, ele é um pouco diferente. O programa de aprendizagem gera vínculo empregatício. Pela lei, o estágio não gera vínculo empregatício. No programa de aprendizagem, nós precisamos tanto validar a entidade na plataforma GovBR, quanto validar o curso de aprendizagem. Porque a aprendizagem, ela se constitui de duas partes, a parte teórica e a parte prática. A parte teórica é onde eles voltam para a entidade 1 ou 2 vezes na semana para fazer o curso de aprendizagem, 6 horas por dia. E os demais dias, eles fazem as atividades práticas na empresa conveniada ao programa de aprendizagem. Como que o Ministério do Trabalho e Emprego validou a entidade Soma como entidade qualificadora, que o programa de aprendizagem tem que ter uma entidade qualificadora. E nós temos a validação do curso de aprendizagem lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, aí nós, para poder validar o curso de aprendizagem, nós tivemos que optar. Você pode optar por função, que aí são códigos da função, né? Mas é um contrato de aprendizagem de 11 meses, então a gente achou pouco, né? Então nós optamos por fazer pelo arco ocupacional de serviços administrativos. Então, dentro desse arco ocupacional, nós temos 5 ocupações, que é auxiliar administrativo, é recepção, é auxiliar de almoxerifado, tem mais 2, que eu acho que eu não... aí pode fazer RH, então são 5 funções onde o aprendiz pode ser registrado, tá? E tudo isso tem que ser validado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, porque depois ele vem fiscalizar a gente, sim, né? Então, na aprendizagem a gente tem 5 opções diferentes. E tanto no estágio quanto no aprendiz, são funções voltadas exclusivamente para o administrativo de uma empresa ou informática. Não, bacana. E a partir de que idade? Então, Paulo, quando eles chegam para a gente, eles estão com 15 anos. 15 anos. Ou para completar, né? Agora, na hora da inscrição, eles vão fazer 15 anos. Quando eles começam o curso lá, que vai ser o ano que vem, 2026, dos que se inscreverem hoje, eles estão com 15 anos, aproximadamente, na primeira série do ensino médio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as inscrições, porque se eu tenho um estágio educativo de ensino médio, obviamente o adolescente tem que estar cursando o ensino médio, tá? Por que não o nono ano do ensino fundamental? Porque eles precisam estudar à noite para poder ir para o Soma durante o dia. Ensino fundamental no nosso município não tem à noite, tá? Acho que é isso. Sim. Depois a gente fala mais dessa questão. A gente entra mais na parte. E Rosa, agora vamos lá, você que é o punho lá. Como que o adolescente tem que se comportar dentro do Soma? Este é um caso seríssimo, porque o conteúdo que nós temos que passar, tem os professores que passam, ensina, fica de recuperação, faz prova de novo, estuda, mas existe
a mudança de comportamento. Esse é o mais difícil que tem, é a gente mudar o comportamento desses adolescentes, porque eles não têm muita referência, entendeu? Da vida social. São os mais vulneráveis, né? Que chegam para nós, que é o que a gente dá preferência, né? Até porque o Soma é uma entidade de assistência social, e então a gente precisa ensinar os bons costumes, né? E eles falarem bom dia, eles não têm esse hábito de falar bom dia. Não tem limites também, né? Não tem limite. A grande maioria são criados pelos avós, né? Porque os pais ou têm problemas com a justiça, ou então estão trabalhando, tudo. E muitos são filhos de pais separados, né? Que falta aquele limite do pai, né? Da parte masculina. E a mãe também tem que trabalhar para poder ajudar no sustento. Então eles ficam assim, meio que muito soltos, né? Muito sem limite. E quando chega lá é difícil, essa é a maior parte. Hoje você pode presenciar lá, a postura deles é outra, certo? Mas quando eles chegam, eles não têm postura nenhuma. É o que o sargento falou hoje, ele nunca viu um hino ser tão bem cantado, né? Com toda certeza. E hoje em dia a gente vê nas escolas, não tem mais civismo, né? Não tem mais civismo. E lá a gente viu hoje de tirar o chapéu. Eles aprendem lá, viu, Paulo? Porque na escola também eles não cantam mais, né? O hino nacional. Na minha época tinha, eu acho que nessa geração nova não existe mais isso. Eu me lembro no grupo Heitor Penteado, onde é o museu hoje lá, a biblioteca, né? Onde é a biblioteca hoje lá. Do primeiro ano até o quarto ano. Era o Kennedy lá, né? Não. Era no Heitor Penteado. Na praça lá. Na Praça Comendador Miller, onde é a biblioteca. Hoje. Eu estudei lá, né? E foi quando eu estava começando a construir a matriz nova. Um pouquinho de tempo só. Um pouquinho de tempo. A gente ficava em fila, colocava a mão de coisa assim no ombro do companheiro da frente e era obrigado a cantar. E cantava o hino nacional, cantava o hino à bandeira, o hino da independência, cantava tudo. E era obrigado a cantar. E nós tínhamos orgulho, muito orgulho de cantar. Tenho até hoje. Né? Eu sou da época ainda, estudei ali no Maestro Belencase, ali na Alvorada. E eu sou da época que tinha o hino nacional, todo mundo em fila. Eu não lembro se era uma vez por semana, o que era, mas tinha que cantar. Datas comemorativas. E aquela velha história, né? A gente tinha um medo do diretor, era vergonhoso se você fosse para a sala do diretor. Entendeu? Você sabia que chegava em casa e ia ter dor de cabeça porque você foi para a sala do diretor. Que era um absurdo, era vergonhoso para o pai e para a mãe, isso daí. E hoje, eu não sei se vocês passam por isso lá, mas a gente vê muito relato, já tive de professores, de pais irem reclamar com os professores porque educou ou repreendeu o filho deles, né? Tem muito disso no Soma lá? De vez em quando tem, mas na sua grande maioria, graças a Deus, os pais pactuam conosco, né? Porque o que eu digo para eles, de início, Paulo, é que ninguém chegou pronto para o mercado de trabalho. Então, eles têm que estar abertos, a família tem que estar aberta para que a gente possa realmente modificar comportamento, como o Luiz falou, e que nós possamos apresentar à empresa um adolescente bacana, né? Que não usa aquele cabelão comprido. Então, a gente coloca algumas regras, nós colocamos algumas regras quando eles entram, quando eles se matriculam na entidade, os pais assinam um termo de compromisso que foram orientados. Porque, veja bem, o adolescente do Soma matriculado, quando ele começa o curso de qualificação profissional, ele já entra com vários benefícios.
Ele tem café da manhã, ele tem almoço, ele tem seguro de vida e acidentes pessoais, ele tem o transporte coletivo urbano gratuito por conta de uma lei municipal, na época do Dr. Valdemar Tebaldi, foi ele que fez essa lei. Ele tem uniforme, ele tem material didático durante o curso, ele tem inúmeros benefícios. Ora, qual seria a contrapartida deles? No mínimo, atender às regras, atender às normas. E a gente coloca muitas regras. Até para utilizar o transporte, tem que ter disciplina. Por quê? Se não tiver disciplina, nós vamos perder a lei da gratuidade. Então, eu digo, cada turma que chega, ele é responsável pelos benefícios da próxima turma que vai entrar. Certo? Sim. E uma coisa que eu sempre falo com o Rosa também, eles levam o nome da entidade. Sim. Com certeza. Entendeu? É uma entidade aí que não tem uma credibilidade enorme. E às vezes por causa de uma pessoa pode manchar o nome da entidade, né? E veja bem, Paulo, eu sou suspeita em falar, porque eu sou educadora, né? A minha formação é pedagogia. Eu nunca acreditei na educação sem afeto. Eu acho que para a gente poder ensinar, para a gente poder educar, tem que ter afeto. Mas você tem que saber dosar isso, né? Não adianta também você chegar e fazer tudo muito grosseiramente. Eles não vão ouvir. Então, você tem que ter sempre o equilíbrio. Você coloca o limite, mas você tem que saber também em que horas você vai premiar esse adolescente porque ele atendeu a regra. Ou você vai colocar mais limite naquele que não quer e não consegue conviver com as regras. Então, esse trabalho inicial de formação que o Soma tem para executar é bem mais difícil do que depois, quando ele estiver no mercado de trabalho. Aí é você fazer o acompanhamento, é você fazer a avaliação de desempenho até ele permanecer no programa. Fica um pouco mais fácil, mas esse início é bem complexo. Não, sim. E Maria, conta para nós, você e o Rosa aí, como que foi a experiência hoje da primeira formatura de 2025, né? Essa alegria que tava lá. Várias pessoas hoje, não sei com o Luiz, mas muitos, hoje tinha lá a TV todo dia, né? Que eles ficaram lá do começo ao fim, algumas rádios, e eles vieram me perguntar exatamente isso. E alguns componentes da mesa também. Maria, como é para você uma formatura do Soma? E eu respondi, sempre única. Eu estou lá há 25 anos, todo esse tempo fazendo formatura, são 4 turmas por ano, são 280 novos formandos todos os anos, mas cada turma tem a sua especificidade, sabe, Paulo? Então, é emocionante da mesma forma, você vê, está sempre uma coisa nova em cada turma. Eu me surpreendo, hoje principalmente, eu não tinha visto nenhum ensaio dos meninos, das meninas que cantaram lá e tocaram. Muito bem, diga-se de passagem. Muito, então é emocionante para a gente. Hoje nós tivemos várias autoridades que nunca tinham ido numa formatura, e o que eles falam, né, no discurso, na palavra que cada um coloca para a gente, é sempre um estímulo novo, é um estímulo diferente, e é dessa maneira que eu tenho vontade de, no dia seguinte, levantar da cama e voltar para o Soma. É uma alegria, né? Uma Sim. alegria imensa. E a gente vê também lá a qualidade do Soma, que, se eu não estou enganado, já tinha 40 entrevistados, 40, quase 50. Quase 60. Quase já. 60 já. De uma turma de 70? Sim. Olha isso. Sim.
E assim, talvez nós tenhamos falta de adolescente, porque ainda tinha uma fila de espera de empresas aguardando, né? Então, o que a gente faz? Como cada empresa, ela tem uma vaga, ela pede 3, 4 adolescentes para fazer entrevista, né? Para escolher um. Então, estavam todos sendo encaminhados. Nós precisamos aguardar a volta desses adolescentes, aqueles que não passaram na entrevista, para poder encaminhar para outra empresa. Mas hoje, dá, digamos assim, o 0 a 0 de formandos com o número de vagas? Geralmente, né, Luiz? Acontece que, na mesma proporção que se desligam adolescentes do programa, entram adolescentes. Da mesma forma que a gente está encaminhando esses 60, está saindo aquele que já completou 18 anos ou aquele que já concluiu o ensino médio. Então, é muito... E hoje há uma expectativa de aumento de número de adolescentes, ou a estrutura não permite isso, não... A nossa estrutura, ela está no limite. No limite. No limite. Precisaria de mais salas de aula. Seria de um prédio novo, teoricamente, né? Exato. Porque ele é bem localizado, mas é complicado questão de estacionamento, Nós já pensamos em fazer até sala, lá na quadra, né? Com divisória, isso, aquilo e tal, e fazer sala lá, se necessário for, porque é o único espaço que a gente tem para poder aumentar. Adolescentes para atendermos, tem. Você vai verificar nesse período de inscrições, a gente faz 800, 1.000, 1.200, depende, para atender 280. Então, oxalá nós pudéssemos ficar com todos, mas aí a gente precisa do quê? Aumentar as empresas colaboradoras do programa, para que a gente possa encaminhar todos. Hoje, nós atendemos 280 novos adolescentes no mercado de trabalho, mas garantimos que todos eles serão encaminhados para o mercado de trabalho. Sim. Agora, se a gente aumentasse essa expectativa, aí a gente precisaria muito que aumentasse o número de empresas solicitando adolescentes para o Soma. Tá certo. Eu vou pedir uma licencinha para vocês aí, para fazer uns agradecimentos para os patrocinadores aí. E depois a gente volta falando sobre o processo de inscrição, processo seletivo 2025 do Soma, tá bom? Ok. Vamos lá? Você que está querendo tirar uma habilitação nova, está precisando mudar de categoria, ou tirar uma habilitação PCD, não tem lugar melhor para você buscar tudo isso em um único lugar. A Autoescola Aprendiz, do meu grande amigo Bira, o Bira da Autoescola. Você que está precisando de fazer uma reciclagem também, você encontra tudo isso lá. Eles possuem 2 unidades para melhor te atender. A matriz fica na Avenida da Saudade 375, no Cordenúncia, em Americana. E a filial na Rua Evarito Batistucci, 183, Jardim Brasil, em Americana. Vocês encontram eles também pelos telefones 19 3604 3233 ou pelas redes sociais, @Autoescola Aprendiz SP. Dual Frio, ar-condicionados, do meu grande amigo Thiago Pitaro aí. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem um ar-condicionado na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Mas, além de tudo, de você ter o ar, você precisa dar a manutenção devida para esse ar, né? Então, precisando de limpeza, instalação no seu ar-condicionado, ele ficar bem higienizado, não tem lugar melhor do que você está procurando a Dual Frio Manutenções, tá? A Dual Frio você encontra eles pelo WhatsApp 19 98431 0000, pelas redes sociais, @DualFrio_refrigeração. Lembrando que a Dual Frio ela é especializada em higienização e manutenção de ar-condicionado, tá? Deixando assim a sua saúde em primeiro lugar. Precisando de manutenção para o seu ar-condicionado? Procure a Dual Frio.
Império Motors, do meu grande amigo Júlio. Você que está precisando comprar um carro com procedência, quer vender o seu carro, ou quer deixar seu carro consignado, não tem lugar melhor do que a Império Motors. Lá eles são comprometidos com qualidade. A Império Motors fica na Avenida Iacanga, número 524, no Molon. E vocês encontram eles também pelas redes sociais, @Império Motors _oficial. E pelo WhatsApp, 19 3043 8990. Império Motors. Irapuru Pet Center, do meu grande amigo Rafa. O Pet Center mais completo de Americana e região. Tudo para pequenos e grandes animais. E muito mais. Eles trabalham com um grande diferencial, que é o delivery. Isso mesmo. Peça o que você necessita pelos telefones 19 3604 3154 ou pelo WhatsApp 19 98454 1918. Se você fazer o pedido, eles entregam na sua residência. Eles têm tudo o que você necessita ali para pequenos e grandes animais, tá? Desde vacinas, medicamentos, rações, insumos, produtos de limpeza, produtos para piscina e muito mais. O Pet Center Irapuru fica na rua Luiz de Camões, 135, Jardim Miriam, em Americana. E vocês encontram eles pelas redes sociais também. Irapuru Pet Center. Precisou de alimento ou medicação para o seu animal? Irapuru Pet Center. Licença online, do meu grande amigo aí, o Pablo e o Orsi. Engenharia e licenciamento ambiental. Você, empresário que está precisando de uma consultoria, procure a Licença Online. Você encontra eles em www.licençaonline.com.br ou na rua Joana Dolo, 240, Jardim Brasília, em Americana. É só entrar em contato com eles que eles estarão resolvendo o seu problema. Precisando de uma consultoria ambiental? Licença Online. Hoje em dia, é quase impossível você ficar sem seguro, né? Então, você que está procurando um seguro para sua empresa, para sua residência, para o seu veículo, até um próprio seguro de vida, não tem lugar melhor do que a Lima e Silva Seguros, do meu grande amigo Gabriel. Lá você terá o melhor atendimento e confiabilidade. Vocês encontram ele na rua Minas Gerais, 734, Jardim Santana, em Americana, pelos telefones 19 3648 4037 ou 19 3478 4032. Você encontra o Lima e Silva Seguros também pelas redes sociais, pelo Instagram, @Lima e Silva _seguros. Grupo Margucci, qualidade tem nome, eu não me canso de falar isso. Você que está construindo ou reformando sua casa, está precisando daqueles móveis planejados com qualidade e eficiência, não tem outro nome do que a Movelaria Margucci. A Movelaria Margucci ele fica na Rua do Café, 634, Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. E você encontra eles também pelo Instagram, @Movelaria Margucci. Móveis planejados com sofisticação e excelência, você encontra somente na Movelaria Margucci. E você que está querendo trocar de carro, comprar aquele carro importado, aquele carro laudado, com procedência, não tem lugar melhor do que a Margucci Multimarcas. A Margucci Multimarcas fica na Avenida 9 de Julho, 455, no bairro São Domingos, em Americana. E você encontra eles também no Instagram, @Margucci Multimarcas. Quero aqui deixar um abraço pro meu grande amigo aí, Israel e o Lucas. Mecânica geral há mais de 40 anos. Você não deixa seu carro na mão de qualquer um, né? Então tá precisando consertar seu carro ou realizar aquela manutenção preventiva? Só tem um lugar para você levar. American Auto, do meu grande amigo e irmão aí, Gustavo. Lá eles possuem profissionais qualificados para melhor atendê-los. Eles ficam ali na rua Vicente Saceloto, 1015, no Nova Americana. E vocês encontram eles pelo WhatsApp, 19 99708 0476 ou pelo Instagram, @Mecânica American Auto. Mortraton, estética automotiva, do meu grande amigo Alexandre. Você que está precisando daquele talento, aquele trato no seu carro, não tem lugar melhor.
Lá, eles têm um diferencial, o sistema leve trás. Você que está sem tempo de estar levando seu carro para lavar, para dar aquele talento, só dá uma ligadinha na Mortraton que eles levam e buscam o seu carro. Além disso, eles agora estão fazendo um diferencial, que é a lavagem de carpetes, sofás, tapetes, cortinas, poltronas e muito mais. Vocês encontram eles pelo WhatsApp 19 99314 2187, pelo Instagram, @Mortraton. E eles ficam na rua Marechal Floriano Peixoto, 261, no Nova Americana. Então, precisando daquele talento no seu carro, Mortraton Estética Automotiva. Optilar Óptica, do meu grande irmão, meu amigo Jânio. Você que está precisando trocar de óculos, quer comprar aquele óculos de sol bacana, está precisando de um óculos de IPI, não tem outro lugar, com qualidade e atendimento diferenciado. Vocês encontram somente na Optilar Óptica. Ela fica ali na Avenida Paulista 181, no Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Vocês podem estar chamando eles pelo WhatsApp também, 19 99608 4133. E vocês encontram eles também no Instagram, @Optilar Óptica. Escalaço Arte e Crochê. Você que está procurando aqueles bichinhos de amigurumi para decorar o quartinho do seu filho, ou para dar para aquela mamãe que está esperando o bebê, procura a Escalaço. Segue elas lá na rede social, @Escalaço. Lá você vai encontrar vários bichinhos, um mais lindo que o outro. Você encontra também Escalaço pelo WhatsApp, 19 99262 0745. Escalaço Arte e Crochê. Não esqueça, tá? Segue eles nas redes sociais, @Escalaço. Veda Fácil, tecnologia em vedação. Eliminamos infiltrações definitivamente. Você encontra eles em www.vedafácil.com.br ou pelo WhatsApp 19 98282 5753 ou pelas redes sociais, @vedafácil_oficial. Grupo Costa, soluções para coberturas e fechamento industriais. Você encontra o Grupo Costa pelo site www.grupocosta.com.br ou pelas redes sociais, @Grupo Costa. Estamos de volta no nosso podcast aqui e agora a gente está vindo com a cereja do bolo para estar falando sobre processo de inscrições 2025 do Soma, processo seletivo. E a Maria e o Rosa vai estar explicando para nós aí um pouquinho. Começa agora no dia 31 de março a 4 de abril. Isso. Quer falar, Luiz? Não, pode falar. Vai que o Luiz depois completa. Não, pode falar. Então, todos os anos a gente tem o processo de inscrições. Como é que funciona isso? A gente precisa, veja bem, a gente já está antecipando inscrições para candidatos que vão se capacitar no ano de 2026 e ser inserido no mercado de trabalho. Por que que a gente faz isso? Um ano de antecedência. Porque é um processo bastante complexo e também vem muita gente, são muitos adolescentes que querem se inscrever. Então, por isso que a gente vai começar agora. E até setembro, que é o mês onde a gente dá o resultado de classificação, porque a gente tem que passar todos os nomes dos classificados, são 280 adolescentes classificados, mais 40 deles numa lista de espera. A gente encaminha para a diretoria de ensino de Americana para que a diretoria de ensino remaneje as vagas desses todos os candidatos para o período noturno, né? Porque não dá para a diretoria começar a receber um a um. Então a gente tem uma parceria muito boa também com a diretoria de ensino, onde ela faz esse remanejamento. Então nós vamos começar, uma semana de inscrição geralmente que a gente deixa aberto. 31 de março é uma segunda-feira, 1, 2, 3 e 4 de abril, tá?
das 8 às 10h30. Nós vamos estar com as inscrições abertas. E quem pode se inscrever? Adolescentes que nasceram entre julho de 2009 até dezembro de 2010. Ou seja, quem nasceu no segundo semestre de 2009, todos no ano todo, quem nasceu de 2010, de janeiro a dezembro. Eles devem estar cursando o 9º ano do ensino fundamental, desde que aprovados para a primeira série do ensino médio, ou também estar cursando a primeira série do ensino médio, foi como eu já tinha dito lá atrás, que eles precisam estudar à noite. Ensino fundamental não tem à noite. E eles devem ser residentes em Americana. Aí, os documentos, a gente pode falar rapidinho, mas é interessante que entrem nas nossas redes sociais. Lá tem o folder com toda a documentação que precisa levar, no Instagram, no Facebook, no site do Soma. Podem ligar na entidade, podem passar na entidade para pegar o panfleto, mas tem vários documentos que eles precisam providenciar. Cópia do RG, do CPF do adolescente, declaração de matrícula da escola, constando ano e série, ou ano que ele está estudando, cópia do comprovante de endereço, pode ser água, luz ou telefone, comprovação de renda familiar, ou seja, todas as pessoas que residem na casa, que trabalham registrado, levar cópia do Olerite. E aquele que não trabalha registrado, faz um bico, alguma coisa assim, levar uma declaração de próprio punho, comprovando a renda dele mensal. E tem que levar uma caneta azul no dia, né? Porque a gente não tem para todo mundo. E preencher lá no ato da inscrição um formulário de inscrição, onde a gente faz basicamente um questionário socioeconômico. Portanto, o responsável, pai ou mãe ou avó, tem que estar presente para poder ajudar a responder esse questionário. Depois disso, a gente faz visita domiciliar, a gente tem um sistema informatizado onde nós colocamos todas as informações colhidas no dia da inscrição, e aí sim esse sistema vai nos dar, por ordem de classificação, os adolescentes que entrarão para o programa no ano de 2026. É isso? Mais alguma coisa? Não. Tem certeza? Absoluta. Maria falou tudo já? Falou tudo. Eu falo muito, né? Meu Deus. O Rosa só fica observando só. Entendeu? Então, pessoal, a gente vai ficar passando todo mês aí, até 4 de abril, na nossa televisão aqui, a gente vai estar passando, fazendo a divulgação do processo seletivo. Eu me comprometo também em estar tirando um tempinho do nosso podcast para estar falando do Soma, nossas redes sociais também. É um programa muito importante para os adolescentes aqui. Sim. Entendeu? Aqui, ó. Tá aqui, ó, já passando Sim. na nossa TV aí, todas as informações. Isso daqui geralmente, às vezes, isso aqui é o sustento de muitas famílias que saem daqui, né? Que tem muita gente, que você falou, criado com os avós ganham pouco, e esse ajuda que entra financeiramente é o respaldo que aquela família necessita. Nem fale. Né? Então, eu tenho somente que agradecer vocês aí por estarem à frente da entidade. Agradecer o Rosa, depois de muito esforço abraçou mais quantos anos? Você 2? Mais dois. Mais 2 anos aí, e daqui mais 2 anos a gente pensa, né, Maria? Aí como a gente então, conversa por mais 2, né? Aí o Rosa, onde ele põe a mão, sempre vai para frente, e a gente tem um carinho especial aí. sim, ele ajuda. É um líder bastante. nato aí, né? Sim. Não só no Soma, mas em outras entidades e outras associações aí. É um cara que é admirável, né? Se dá bastante nisso daí. A família que não fica meio bravo, né? Fica. De não ter tempo, né? Mas de novo. Mas é isso daí.
Estamos chegando no nosso final já. Passou aí rapidinho, um pouquinho mais de 1 hora. Considerações finais, Maria? Eu acho que novamente a gente precisa agradecer, e a gente também não pode deixar de falar que você, Paulo, é um grande colaborador da entidade também, né? Tudo que a gente precisa... fala com o Paulo. E não é só do Soma, não, de Não. outras entidades também. Isso. Então, você também é uma pessoa do bem, né, que a gente pode contar. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui novamente falando do trabalho que o Soma realiza, que de verdade é muito bem feito, né? A gente tem uma equipe de funcionários assim que trabalha com muita dedicação, e é só gratidão, Paulo, gratidão mesmo, e avisar essa meninada toda aí, né, para não deixar passar, porque a gente divulga tanto esse período de inscrição, e depois passa 1 semana, 2, mas eu não sabia, né? E dessa vez a gente está fazendo assim uma ampla divulgação. Então, que fiquem atentos, que não deixem de participar desse processo para depois estar conosco lá e ser encaminhado para o mercado de trabalho. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pela oportunidade, e vamos em frente. Não, com certeza. Deixar aqui também um recado aí para as mídias de Americana aí, que não é só divulgar coisa ruim, não. Vamos divulgar coisa boa aqui também. Aqui, ó, que é importante para a sociedade, né? Porque o que é de coisa ruim, eles gostam de divulgar que nem louco, né? Mas vamos pensar na entidade com carinho aqui, ó. Vamos fazer uma coisa boa, que isso daqui não é só... Provavelmente, às vezes, seu filho não pode precisar, mas o seu vizinho pode estar precisando. Então, vamos pensar nisso daí um pouco, as mídias aqui, os blogueiros da cidade, que tem aí bastante. Vamos divulgar o Soma aí, tá bom? Rosa, consideração final aí? Eu só agradecer aí a sua boa vontade e a sua benevolência de abrir esse espaço para o Soma, né? Por um motivo até muito justo, que é justamente as inscrições que vão ser feitas agora abertas para que sejam executados no ano que vem. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço vocês aí, sabe que está de porta aberta, o que depender da gente ver no nosso alcance, estamos sempre à disposição aí para estar ajudando, tá? Quero agradecer todo mundo que participou aí do nosso podcast aí. Eu vou fazer os cortes depois, vou fazer divulgações toda semana aí nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, que sem vocês a gente não teria o nosso podcast aqui. Quero fazer um agradecimento especial aqui em nome do Grupo Capaz e o Capaz Estúdio aí, meu grande amigo, meu irmão, o Murilo da MG Móveis Planejados, ao Grupo Margutti, da Movelaria Margutti, a Israel, Lucas, meu irmão André aí, meu grande amigo aí, o Benito, o pai dele, o da Silva. Obrigado pelo apoio aí, por ter acreditado no nosso projeto e ter dado uma força para nós. E pessoal, é isso daí, quero agradecer a todos, mandar um beijo aí para minha esposa, que se recuperando da dengue aí. Tá melhor. Graças a Deus aí tá melhorando aí, para minha mãe, para o meu pequeno, que eu acho que não está dormindo ainda, está esperando o pai chegar, entendeu? Porque tem que comer um torresminho com o pai ainda, que não sossega, moleque só que cresce. E é isso aí, pessoal, muito obrigado a todos aí, uma boa noite, fique com Deus e até semana que vem. Salve, salve, ó pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulos Calco é o melhor do Brasil, com grandes convidados nesse bate-papo com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado, tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada